Olá para você que está assistindo aqui com a gente mais um Papo Otimista. A gente vai começar a conversa hoje com o Daniel Otocho Simões, que é diretor comercial da J. Simões Engenharia, que está aqui comigo para a gente conversar um pouco sobre essa novidade. Já estou sabendo que é uma novidade que já está quentinha aí para a gente em julho. É isso, Daniel? Obrigada. Obrigado, Elaine. Obrigado a todos que fazem aqui o Grupo Otimista de Comunicação. É um prazer estar mais uma vez aqui para falar sobre tanta inovação, tantas coisas boas aí no nosso mercado imobiliário. Elaine, como a gente até conversou aqui outras vezes, o J Studios ele nasce de uma experiência muito grande do J Smart, na verdade. O J Smart foi um empreendimento que a gente lançou primeiro em começo de 2019 e de lá para cá a gente já lançou 6 empreendimentos dessa linha, né? O J Smart, na sua grande maioria, são produtos entre 37 e 65 metros quadrados, de 1 e 2 quartos, sempre com uma localização muito interessante, né? A gente faz muita pesquisa de mercado e a gente tem uma série de inovações no J Smart que elas criaram um conceito que todo mundo hoje chama apartamento compacto inteligente, hoje em Fortaleza, de Smart. Então, o J Smart é um produto muito bem pensado nosso, que deu muito sucesso, né? E com esse aprendizado do J Smart, a gente começou a perceber que existia um outro público, né, de famílias ainda menores, que o J Studios poderia atingir, que o J Smart hoje não atingia. Então, qual a grande diferença entre o J Studios, que é a nossa nova linha de produto, né, para a linha J Smart, que muita gente já conhece? E quem não conhece, basta entrar no nosso site para saber mais. O J Studios, eles são produtos abaixo de 37 metros quadrados, né? Ou seja, nesse primeiro lançamento, são estúdios de 25 e 36 metros quadrados, localizados ali na rua Pereira Filgueiras, número 2000, onde durante muito tempo funcionou a Casa do Frango. Então ele fica ali do lado da Costa Mendes, do lado do Hospital Prontocard, eu acho, perdão, São Raimundo, fica muito próximo a Barão de Estudas, quase na esquina, do lado ali da Costa Mendes, da padaria, do novo restaurante Sol e Brasa, e no miolo do Meireles, né? Então, esse empreendimento ele tem um viés muito mais turístico, vamos dizer assim, um turismo de negócios, né? E atender pequenas famílias, né? E principalmente o nômade digital. Que a gente fez um levantamento, inclusive com a Brain, que é uma grande parceira nossa, que todo produto nosso a gente faz baseado em pesquisa, e a gente viu alguns dados muito interessantes desse mercado, né? Hoje, acredito que quase 28% das pessoas que viajam, elas já procuram se hospedar em apartamentos particulares. Não necessariamente um hotel, mas um estúdio e etc. Isso vem se transformando ao longo do tempo mundialmente, né? O faturamento hoje do Airbnb no Brasil está quase 2 bilhões de reais. Né? E Fortaleza tem uma pegada turística e turismo de negócio. Fortaleza hoje acho que é a 5ª ou 8ª maior cidade do país. A gente é o maior PIB do Nordeste, né? Já ultrapassamos Recife e Salvador há muito tempo. Então, nossa cidade ela é muito desejada, né? Para quem quer vir morar, para quem quer vir visitar. E a própria, vamos dizer assim, o próprio mercado hoteleiro de Fortaleza, ele está, eu não vou dizer que está velho, mas ele está talvez desatualizado, principalmente no pós-pandemia, onde talvez, com raríssimas exceções, a idade média de um hotel hoje em Fortaleza, na Beira-Mar, é de 30, 40 anos. Então, são imóveis, né, que necessitam de uma certa adaptação, até porque quando você está viajando a negócios, ou mesmo quando você está passando alguns dias na cidade, você não necessariamente precisa de serviço de quarto todo dia, uma recepção com muita coisa, o custo operacional de um hotel é muito alto. Então, a ideia de criar o J Studios foi exatamente para ter esse meio termo entre um hotel e um J Smart. Então, o J Studios ele vem para preencher essa lacuna, né, de um empreendimento inteligente, como é o próprio J Smart, mas com uma pegada mais voltada para o viajante de negócios, para o turista, para a pessoa que tem uma pequena família, para uma pessoa que quer morar descomplicado e principalmente para o investidor que quer ter rentabilidade, né, com a alocação tanto de
short stay, ou seja, a curta temporada, como também a locação de longo prazo, que a gente tem resultados muito interessantes no próprio JSmart. E pela localização também, né? Aqui no Meireles, já próximo, que a gente também está localizado pertinho, né? Já é uma localização privilegiada nesse sentido também, né? Facilita também essa busca, né? Para a pessoa que vem para cá, passa um tempinho e depois vai, né? É um empreendimento que ele fica a aproximadamente 5 minutos da Avenida Beira-Mar, né? Ele fica ali numa região que tem tudo, dispensa comentários. Ele está ali entre Aldeota e Meireles. Ele tem grandes avenidas que cruzam, né, a própria Barão de Estudas, Vigílio Távora, Santos Dumont e etc. Está muito próximo à praia, como disse, não só a Beira-Mar, como a praia de Iracema também. Então, a gente acredita que seja um empreendimento que ele vem preencher uma lacuna hoje desse mercado. Eu acho que é o primeiro empreendimento do Meireles assim, voltado 100% para locação inteligente, vamos dizer assim. E ele conta com uma série de novidades que outrora o mercado tradicional não tinha, né? Por exemplo, a gente fez uma parceria com o Grupo Atlântica, né? Atlantic Hospitality International, que é um dos maiores grupos gestores de hotelaria tradicional, né? Eu até brinco com o pessoal de lá, dizendo assim, é igual a história da Kodak, né? Kodak inventou a fotografia digital, não investiu, veio outro, fez, né? E a visão deles é muito clara, é que existe um mercado muito grande de pessoas que querem ficar em apartamentos nas suas estadias e muitas vezes não apenas pelo custo. De fato, é mais barato do que um hotel, porque ele oferece, às vezes, menos serviço do que um hotel, mas, por contrapartida, ele tem um custo operacional para o investidor bem menor, por exemplo, do que um hotel ou mesmo um flat. Condomínio hoje na faixa de R$300, enquanto um flat hoje, com todos os serviços agregados, vai para 1.500. Então, acaba sobrando muito pouco no bolso do investidor que quer essa rentabilidade. Então, nossa parceria com a Atlântica, ela se inicia no J Studios Meireles. E uma coisa muito interessante é que foi feito um levantamento profissional delas, só para citar aqui quem é a Atlântica. A Atlântica, ela é responsável pela gestão e operação talvez das maiores redes hoteleiras em operação no Brasil, Hilton, Sheraton, Wyndham, Transamérica em São Paulo, Go-In, etc. E eles criaram essa marca de Atlantic Residences para poder fazer a gestão de locação por temporada, né? Já vendo esse nicho, né? Essa procura alta, exatamente, né? Já vendo essa procura de pessoas procurando experiência, eles criaram essa marca, então casou muito bem com o que a gente estava pensando, com o que a gente estava desenvolvido. O projeto foi literalmente feito a 4 mãos, né? A gente já tinha pego muita coisa da curva de aprendizado do JSmart, que no JStudios a gente ampliou, melhorou. Eu não digo nem melhorou, que a gente adaptou para a realidade da necessidade desse público específico. Então, ele é, de fato, um produto de nicho, né? Ele é diferente de quase tudo que o mercado hoje atende, porque ele é um produto 100% de apartamentos pequenos. Não existe, por exemplo, diferente do JSmart, por exemplo, que eu tenho 1 e 2 quartos, né? Podendo futuramente ter um JSmart de 3 quartos, etc. O JStudios não, ele é um empreendimento 100% de estúdios, 100% voltado para esse nômade digital, para essa pequena família, para a pessoa que quer viver descomplicada, pessoa que não usa o carro, apesar de ter vaga de garagem, mas é uma proposta interessante, principalmente para o investidor. A gente tem aqueles aplicativos de transporte também, você não precisa nem ter, né? Você apenas se desloca de um ponto a outro sem nenhuma preocupação de eu vou ter que precisar ter um carro, eu preciso ter um local que me dê o suporte. Não, a gente consegue, né? Digamos, aquela pessoa que sabe se desenrolar bem, né? Lá isso é tão verdade que, por exemplo, no projeto do JStudios, a gente colocou uma recepção tradicional com porteiro, 2 entradas, uma entrada de, vamos dizer assim, de visitantes e hóspedes, né? E uma entrada de serviço, né? Agora não é entrada de serviço para o motorista, para a babá e etc. É uma entrada de serviço, por exemplo, para o entregador do iFood, né? Para o entregador do Rappi. Na frente do empreendimento, a gente tem um pórtico-share para o cara sair e pegar o Uber, pegar o táxi. Não, ele foi um produto, ele foi muito baseado nessa demanda, né, de pequenas famílias e muito voltado para o investidor.
só para te dar um dado, um J Smart hoje de 37 metros quadrados, a gente aluga na faixa de R$ 2.500 por mês na locação de longo prazo, que dá uma rentabilidade aí de quase R$ 70 por metro quadrado num apartamento tradicional. E esse valor, muitas vezes, ele é comparável a apartamentos antigos de 90, 100 metros, né? Muito por conta do público que ele atinge, que é um cara que quer um apartamento mobiliado, que quer um apartamento decorado, que não quer fazer reforma, que não quer tudo resolvido, né? E nos estudos que a gente desenvolveu junto com a Atlântica, de novo, como eles têm muita experiência, né, em formatação de hotéis, eles têm a licença poética de dizer assim, eu quero entrar, eu não quero entrar. E assim que a gente mostrou o projeto de como é que iam ser, eles rapidamente demonstraram interesse, então a gente construiu esse projeto juntos, né? E ele é um projeto que ele tem uma taxa de atratividade muito interessante. Por exemplo, com os números aqui que eu até anotei, né? À vontade, a gente gosta de número aqui. Gosta de números. Eles fizeram um levantamento, Elaine, que, para mim, até que estou nesse mercado, o J Simões está com 37 anos, a gente não... Quando a gente vai desenvolver um empreendimento, a gente sempre faz os números do morador, né? É perto da escola do filho, é perto do trabalho, é perto do seu... Assim, é uma outra realidade, né, para formatar um projeto como esse. Então, por exemplo, eles preveem, por exemplo, uma taxa de ocupação entre 66% e 74% nos primeiros 5 anos, né? Estimam uma diária média entre R$ 253 a R$ 336 diária. Obviamente que quando você aluga um prazo maior não é pela diária, existem descontos proporcionais e tal. Mas o que eu acho interessante é que depois que você deduz, por exemplo, custos fixos, manutenção, TV, internet, energia, condomínio, que é barato. E aí, de novo, o grande segredo é, como é um empreendimento low cost, né, ele não tem aquela carga de um hotel ou de um flat, acaba sobrando mais. Então, como a despesa é menor, o resultado é maior. Então, ele faz isso. Aí, depois de debitar, por exemplo, despesas operacionais como limpeza, lavanderia, porque apesar de não ser um hotel nem um flat, ele tem esses serviços pay-per-use. Então, você só paga se utilizar. Fica em qual localidade do prédio, para a gente imaginar aqui? Todos os serviços eles estão, na sua grande maioria, terceirizados. Certo. Mas, por exemplo, no J Studios, a gente fez uma parceria... Ele é um empreendimento todo feito através de parcerias, né? Por exemplo, a gente tem uma lavanderia da OMO, que a gente já, inclusive, implantou no J Smart José Vilar, que é uma lavanderia self-service, literalmente. Que ela fica no térreo? Ela fica no mezanino, né? Onde você chega com o seu celular, smartphone, cadastra um cartão de crédito, aponta para o QR Code, faz a lavagem, secagem, num tempo muito mais curto do que seria usar uma máquina tradicional. Então, uma máquina hoje, sei lá, você lava, não lava muito roupa, mas eu sei mais ou menos o tempo que dura. 2 horas, alguma coisa. Por aí, Uma máquina dessa vai fazer o serviço em 30 minutos. Então, tudo está muito atrelado à comodidade, à rapidez, a tudo, né? Se fala na manutenção do equipamento e tudo mais, né? Muita coisa. Tira essa responsabilidade, né? E como o empreendimento ele tem muitas parcerias, né? Delivery, a própria lavanderia, você pode lavar, mas você pode contratar uma lavanderia para poder fazer, como é o caso da operação, que a gente vai ter uma lavanderia para poder fazer a administração dessas unidades que estão no short stay. Então, quando você deduz tudo isso, é estimado, por exemplo, que se tem uma rentabilidade entre 31 mil por ano a 47 mil, obviamente, se olhando o longo prazo. Eu digo muito que mercado imobiliário você tem que olhar o longo prazo. Não adianta você olhar o curto prazo, porque o aluguel esse mês não está batendo a Selic, não está batendo o meu rendimento. Mercado imobiliário é longo prazo. Então, se você estimar hoje um apartamento desse vai ser vendido aí na sua casa de 300 mil e para fazer mobília e decoração vai se gastar aí mais uns 50, 60 mil no máximo, a gente consegue ter aí uma rentabilidade mensal estimada, obviamente, isso é tudo estimado baseado em números de hoje, entre R$ 2.300 a R$ 3.900 mensal. Ou seja, é muito atraente quando você compara ao mercado imobiliário tradicional, da locação longo prazo, que, de novo, quanto menor o apartamento, melhor o aluguel, porque você cobra mais por metro quadrado, né? Então, tipo assim, para o investidor, ele é um produto muito pensado para quem quer ter renda, né? E como eu disse que é um produto
pensar no longo prazo, dentro da própria pesquisa de mercado que a gente fez com a Brain, até mandar um abraço para o meu amigo Fábio, que eu perturbo pra caramba ele, mas me ajuda muito. Por exemplo, a gente tem algumas macro tendências que elas reforçam essa tendência disso ser um mercado crescente e um mercado crescente e sempre sustentável. Por exemplo, se você for pegar, por exemplo, como é que as empresas se adaptaram pós-pandemia, criou-se a cultura do nômade digital, né? Isso. Então, hoje, basicamente, você pode trabalhar de qualquer parte do mundo. Motivo pelo qual, não só o J Studios como o J Smart, todos eles têm coworking integrados ao prédio, o que facilita muito esse trabalho. Mas se a gente for, por exemplo, pensar, né, vamos colocar de lado aqui um pouquinho até a questão do hóspede. Vamos pensar aqui nos singles, né, pessoas que moram sozinhas. E aí pode ser um estudante, pode ser um executivo, pode ser uma pessoa separada, pode ser um idoso. É impressionante a quantidade de idosos que hoje já moram no J Smart, né? Essa massa de população, nos últimos anos, elas cresceram percentualmente da população brasileira de 10,4% para 14,6%. Ou seja, a tendência é que eles tenham um crescimento vegetativo anual de quase 2% ao ano. Então, se a gente for, de novo, mercado imobiliário a longo prazo, se a gente for projetar 2030, que é logo ali, a gente está falando hoje de ter uma população de 120 milhões de pessoas que moram sozinhas no Brasil, né? Então, a probabilidade de, no futuro, em um futuro muito próximo, né, a gente ter uma demanda, seja para compra ou aluguel ou hospedagem, de pessoas que moram sozinhas e, por consequência, preferem, até por questão de praticidade, custo, etc., um apartamento pequeno, ela é muito maior, por exemplo, do que o mercado tradicional que a J. Simões trabalhou nos últimos 37 anos. Então, é por isso que a gente acredita tanto nesse mercado, né? Os números estão aí, é só parar para ler, né? E a gente acredita muito nesse tipo de empreendimento e estamos com vários outros aí na prancheta para lançar nos próximos anos. Daniel, uma coisa que eu lembro quando a gente conversou a última vez, né, o episódio anterior, foi com relação uma coisa que foi muito, muito certa, assim, que foi justamente os espaços cada vez maiores que tinham antes, né? E aí você falou uma coisa que eu fico, poxa, é verdade. Poxa, você tem um apartamento de mais de 100 metros quadrados e espaço que você nunca usou, né? Ou então você pouco vai ali para usar uma despensa que você só joga as tranqueiras lá, né? Deixa tudo lá, não utiliza para nada. De vez em quando vai fazer uma faxina para tentar tirar, né? Mas aquele espaço, na verdade, você está pagando por ele, mas você não está usando, né? Pegando aqui teu gancho, eu uso muito esse exemplo. Por exemplo, se você for pegar um apartamento tradicional, né? 100 metros quadrados, 120 que seja, olha o quanto a tecnologia permitiu a gente mudar, né, a forma de usar um imóvel. A começar que antigamente, nos anos 80 e 90, você tinha aquelas televisões de tubo, que para você ter uma televisão no quarto, você tinha que ter um móvel de 60 centímetros para poder colocar. E pesado para aguentar, né? Hoje em dia você não precisa disso. Uma televisão dessa de LED fica na parede. Mas não só isso, por exemplo, você pega a época das hiperinflações, todo mundo fazia a feira do mês, né? Aí você precisava de uma despensa para guardar feijão, arroz, etc. E tal. Quem é que faz feira de mês hoje, né? Hoje, eu digo por mim, eu sou casado, tenho casado com a Flávia, Henrique e Alice, 2 filhos, mas, por exemplo, a gente até brinca dizendo que lá em casa é tipo assim, sistema Toyota de produção, só compra o que precisa. Então, a despensa nunca está muito cheia, né? Apesar de ser um apartamento tradicional, a gente só compra da semana. Então, a própria... E sempre por aplicativo, né? E o que que a gente começa a perceber? Que a tecnologia ela mudou a forma como a gente vive, né? A questão até do trabalho remoto, né? Não só em apartamentos compactos, mas hoje é incompreensível você pensar num apartamento, seja o tamanho que for, né? Pode ser um apartamento de 25 metros quadrados, pode ser um apartamento de 250 metros quadrados.
Um prédio hoje precisa estar adaptado a essas novas tendências, né? Eu digo nem tendências, são coisas que a gente já usa no dia a dia. Então, não ter uma portaria, por exemplo, que receba iFood, está desatualizado. Não ter, por exemplo, um coworking para alguém, seja para estudar, seja para trabalhar, está desatualizado. A própria lavanderia, né? Você pegar, por exemplo, se a gente for fazer a conta por metro quadrado, principalmente levando-se em consideração o preço hoje de Aldeota e Meireles, a gente está falando aí de 12 a 15 mil reais o metro quadrado, no valor de 2023, e de novo sempre cresce, né? Uma lavanderia hoje acaba sendo uma coisa muito cara, você ter fixa ali para você usar uma vez por semana, né? Então, essas áreas a gente tem, por cultura, fazer o máximo de otimização possível para poder ter uma célula de fato menor, mas que seja uma célula que seja útil, né? Você pega um apartamento de 25 metros quadrados, para uma pessoa morar sozinha ou um casal, cabe tudo, né? Você consegue, às vezes, fazer 3 ambientes num apartamento de 25 metros. Da mesma forma que num J Smart de 50 metros quadrados, a gente consegue colocar 2 suítes, né, com sala, cozinha e varanda. Então, essa nova arquitetura de apartamentos compactos que a gente realmente iniciou aqui em Fortaleza, ela tem mudado muito. E eu acho engraçado que muitas vezes a gente tem 2 apartamentos decorados lá na sede da empresa, na J. Simões, até convido depois para a gente ir lá conhecer, um de 37 e um de 50. Quem entra no apartamento diz assim, rapaz, eu não acredito, tem 50 metros quadrados mesmo? E tem, né? Tanto que a gente está, para o J Studios, a gente está em construção de um apartamento decorado no local, né? Vai ser um stand, um estúdio de 25 metros, até para as pessoas verem realmente, sentirem que cabe, que dá certo, principalmente para o short stay. Nós temos hoje, fora esses 2 apartamentos na construtora, o que está em construção no J Studios, a gente tem mais um apartamento decorado que fica no J Smart José Vilar, que foi o último empreendimento que a gente entregou, por sinal antecipado, né? Antecipamos quase 6 meses essa obra, e lá a gente vai abrir brevemente, eu acredito que até o final de julho, uma loja conceito, né, que fica no prédio externo, para o cliente e para o corretor que quiserem conhecer um J Smart, conhecer o nosso padrão de acabamento, conhecer um apartamento decorado, conhecer o rooftop. Então a gente vai estar lá na rua José Vilar 1264, né, que é o J Smart José Vilar, com essa loja, com um apartamento decorado no prédio, e é exatamente em frente a outro produto que a gente já iniciou obras, né, que é o J Smart Leite Albuquerque, para o cliente ter essa percepção, ter essa experiência de que é morar num apartamento J Smart. E na semana, no final de semana, que final de semana é o dia que a gente vai visitar, né? Aquele dia que a gente tira para juntar a família, vamos conhecer, né? Porque uma grande dificuldade que o mercado imobiliário tem, que a gente tem também, é que as empresas trabalham de segunda a sexta, mas o cliente só tem tempo de visitar no sábado, exatamente, né? Então, é uma coisa meio antagônica. É o dia da visita, é o dia né? da visita, é sábado, às vezes domingo. Então, a gente vai criar essa loja, muito provavelmente funcionar em 5 dias de semana, mas em dias desencontrados, então provavelmente uma quarta, uma quinta, sexta, um sábado e um domingo, para dar mais tempo para o cliente conhecer esses apartamentos no tempo que ele precisa, que ele pode conhecer. Então, a gente se adaptando à realidade aí dos nossos clientes, literalmente. Pois é, e aí nessa diversidade, como é que é pensar, né? Assim, uma vez que vocês estão antenados com o mercado, com essas tendências que já não são mais tendências, né? Que já é realidade de fato, chegou para ficar, né? E nesse caso, como é que vocês conseguem fazer esse estudo de diversidade de público, de clientes, de pessoas, né? Você falou nos idosos, né? O idoso de há 20 anos atrás é totalmente diferente do idoso de hoje, né? Assim, de demandas, de tudo, né? Aquela história do ninho vazio, ele vai morar no cantinho dele, né? Enfim, e a gente tem essa modificação das pessoas cada vez mais tendo uma longevidade saudável, né? Das pessoas cada vez mais sendo esses nômades mesmo, não estando fixo num local. Como é que vocês conseguem, né, ver esses públicos diversos? Interessante a tua pergunta, porque a gente está hoje desenvolvendo um produto exatamente para o que você falou aí, né? Faz muitos anos, por exemplo, que a gente pensa em apartamento para idoso. Acho que em 2013, acho que a gente fez o primeiro ensaio, na época, no Serenitar, que a ideia nasceu como apartamento para idoso, depois a ideia se transformou em apartamento seguro, né? Que foi o celular seguro, já apartamentos adaptados contra acidentes domésticos. Mas muito provavelmente esse ano ou no próximo,
a gente vai lançar um outro conceito. Não acho estranho, não, é porque a gente só gosta de fazer o que é diferente. É bom demais, porque a gente consegue respirar o mercado. Né? Porque a gente consegue, tipo assim, a J. Simões ela tem uma característica, desde do meu pai, da minha mãe, e Vivian e eu, o Dr. Roberto também, a gente vive muito isso no dia a dia, que o empreendimento imobiliário ele tem que ter o público dele. Não adianta você simplesmente, vou fazer uns 100 metros quadrados aqui na hora para vender tudo. Isso não existe. A gente só faz as coisas realmente com muita pesquisa, com muito processo de desenvolvimento de produto com nossos arquitetos, com nossas ambientações e etc. E muito olhando para número, muito olhando para o que eu disse aqui, né? A tendência de as pessoas, da gente ter 120 milhões de pessoas morando sozinhas nos próximos anos. Uma coisa interessante, falando sobre o público idoso, né? É que diferente, vou fazer um spoiler aqui, né? Diferente do modelo anglo-saxão, leia-se aí ingleses, alemães, né, americanos e etc., o povo latino, né, o brasileiro, o espanhol, o português, o italiano, ele tem comportamentos diferentes em relação ao idoso. Enquanto os anglo-saxões colocam o idoso para morar sozinho num senior living, né, o latino não, o latino traz para dentro de casa. Então a gente conhece várias histórias aí de a nona vai vir trabalhar, vai vir morar com a gente. Então é o neto e a avó morando na mesma casa. E a gente tem um projeto para ser lançado também na Aldeota, que é um projeto a gente está chamando ele de multifamily, que é um prédio voltado para todas as fases de vida, né? Então a gente vai ter um apartamento de 2 suítes que pode atender do solteiro, a pequena família e o idoso, com um projeto muito inteligente relacionado a isso. A gente vai ter apartamentos de 3 quartos, né, e apartamentos de 4 quartos. E 4 quartos com um coringa, que pode ser um home office ou que pode ser uma dependência empregada. Então, a forma como a gente desenvolve projetos hoje ela é muito plural. Porque o cliente é muito plural, né? Você não existe mais aquele padrão, aquela família tradicional brasileira. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você desenvolver produtos para um público que, se você olhar para 10 anos, porque, Elaine, se você parar para pensar, o mundo em 10 anos muda completamente. E, às vezes, 10 anos é o ciclo de 2 empreendimentos imobiliários. Eu entreguei prédios há 10 anos atrás, que se você for analisar hoje, eu não vou dizer que eles estão desatualizados, mas ele não tem uma portaria para um iFood, porque não existia na época. Ele tem muitas vezes um excesso de vagas de garagem, né? Haja visto que hoje, raras as pessoas que usam carro diariamente, né, para o seu transporte. Então, com raras exceções, você vê muita gente usando transporte compartilhado, usando Uber, o próprio táxi, até por questão de custo, porque é mais barato, né? Então, o que a gente acha importante é estar de olho nessas mudanças comportamentais, né, e culturais de como é que vai ser o futuro. Eu digo muito que o mercado imobiliário é um eterno exercício de olhar o futuro. Então, se a gente consegue enxergar o futuro de como é que o mercado vai ser em 2030, a gente consegue se posicionar hoje com um produto realmente que seja aceito nos próximos anos, que todo mundo fique feliz e more feliz nele, né? Seja o solteiro, seja a pequena família, seja a grande família, ou seja o idoso. Daniel, a gente já está encerrando aqui essa conversa muito boa, muito boa. A gente já vai daqui a pouco ter outro programa, né? outros bate-papos, enfim. Mas eu queria que você desse suas considerações finais e deixasse para quem está assistindo como é que faz para saber mais informações sobre o J Studios também. Pronto. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o J Studios, sobre o J Smart, sobre os nossos futuros lançamentos, eu te convido a visitar nosso site, as nossas redes sociais, então jsimões.com.br. E se você é um cliente que já está procurando imóvel, você pode nos entrar em contato ou então procurar o seu corretor de confiança. Ok, Daniel, mais uma vez, muito obrigada. Já aguardando para o próximo, para a gente conversar aqui mais sobre essas novidades, que não para nunca, né? Para nunca. Não pode parar. Se parar, a bicicleta cai. Não pode não. Muito obrigada, viu, Daniel? Obrigada. E obrigada a você também por mais uma companhia aqui com a gente. Até o próximo Papo Otimista. Até mais.